cântico que os homens louvaram, eu estava me lembrando. Eu nasci dançando com o diabo. Pastor, como foi isso? Eu, 19 anos, era pelos clubes, já com ação de sócio proprietário e dançando, né? E eu descobri que o meu final nesta terra vai ser dançando também, mas dançando para Jesus. Se eu tivesse aqui nesses dois cantos dele, eu não interessava se alguém olhasse para mim. Ó, esse baixo idoso, cabelo branco, tem vergonha. Eu estava aqui, ó. Jesus está lá de cima, recebendo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe esse grupo. E saírem os tempos difíceis, mas nós estamos lá. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15. Coríntios 15, verso 1. Vamos ler só 4 versículos. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual anda, perseverai por ele, também sois salvos, se retiveste a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. Paulo foi enviado por qual igreja? Ele foi enviado pela igreja, mas ele foi enviado pelo cabeça da igreja. Por isso que ele disse: o que vos recebi vos ensinei. Paulo, quando se converteu, ele disse: eu não disse ao pé dos apóstolos, eu disse aos gentios, 3 anos pregando a palavra de Deus, porque ele recebeu do cabeça da igreja. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. Quando você é enviado da igreja, você observa que aonde você chegar, você tem poder, porque você é enviado da igreja. Ontem eu fiquei muito alegre na presença de Cristo e me lembrei desta palavra de poder. Quando você é enviado, você tem poder. Eu preguei para uma doutora que eu parei e ela não pediu para me parar, a qual tinha 6 pessoas esperando ela, e ela levantou e trancou a porta. Quando eu saí, alguém disse assim: e o que esse senhor está fazendo aí dentro? Quando você é enviado da igreja, quando você abre a sua boca, alguém ouvir, ele quer mais, porque a palavra é doce como mel. Você é enviado a pregar a palavra de Deus. Paulo, sabendo que aquela igreja de Corinto era uma igreja com
Ele sabia que os gregos eram divididos. Uns criam de um jeito, não cria em revelação, não cria em ressurreição, e outros criam. Nessa forma também já estava indo o judeu. Quando você é enviado da igreja, ele disse: o que vos aprendi, você aprendeu da igreja e você vai transmitir isso para alguém. Essa aqui é a palavra, não vai haver dúvida aonde você pregar a palavra. Eu tenho visto muitos grupos reunidos em casas e já ouvi dizendo que não precisa de congregação de igreja e de pastores e de nada não. Paulo é enviado e disse: irmão, eu me preocupo que vocês não sejais como os demais que deixaram de se congregar, porque a palavra de Deus, ela tem poder. O homem que é enviado, quando acontece algo, ele sabe distinguir aquilo que está acontecendo, porque ele aprendeu lá na sua igreja, ele aprendeu lá nos seus líderes. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Você está em Coríntios? Leve para Mateus. Mateus 13. Vamos ver 3 versículos. 28. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arrancaremos o joio? Não replicou ele: para que os separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimados, mas o trigo recolherei-o no meu celeiro. O homem que é enviado, ele já sabe que ele não vai pegar só coisas fáceis, ele vai pegar coisas difíceis, e naquela hora da dificuldade que eu quero ver se ele é ou não. Já vi muita gente hoje, é fácil você queimar, falar, isso é fácil, julgar, condenar. Agora, quando você está na pele, aí fica isso difícil. O homem de Deus que é enviado, quando ele põe os olhos, ele sabe distinguir joio e trigo, e ele não vai arrancar o trigo para não maltratar o joio. O homem de Deus que é enviado, ele tem sabedoria para isso no tempo difícil. Por que que ele faz isso? Porque ele sabe que aquilo pertence ao Senhor, não é o enviado, é dele. Ele é quem vai colher, ele é quem vai separar. Não é você, enviado de Deus, a querer fazer isso, julgar ninguém. Por isso que a palavra do Senhor disse: não julgues, para que não sejais julgados, porque com a medida que você mede, hão de medir. O homem, eu conheci um homem de Deus, colocaram ele em 2 trabalhos, a igreja enviou. Meu irmão só não fechou as portas porque tiravam ele. E eu olhava, eu disse: rapaz, esse irmão
uma pessoa de uma palavra tão assim, mas a palavra de Deus, você tem que ter o Espírito de Deus sobre você, para fazer a obra de Deus. Você é enviado pela igreja, quer dizer, pelo poder do Espírito de Deus, é que você vai fazer a obra. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 5, 17 a 22. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apaguei o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende, quer dizer, afaste-vos de toda forma do mal. Você tem enviado, você aprendeu lá na sua igreja que você é um servo enviado, você é o primeiro passo para vencer. O que foi que começou? Orar sem cessar. Sem oração você não vai a canto nenhum. A oração é a chave fundamental do que você está pregando, a vida que você vive. Por isso que ele disse: orai sem cessar. Não desprezes a palavra, a profecia, a palavra. Não despreze. Você tem que ouvir de tudo e escolher o que é bom. Se eu tenho o que é bom, a minha pessoa, quem se encostar a mim e eu der a ele é coisa boa também. O homem de Deus que é enviado para uma obra, ele tem que aprender isso. Orar e se cessar e reter o que é bem sobre ele. Porque a obra não é fácil, não. Muitas pessoas dizem assim: não, rapaz, eu quero dirigir um trabalho, porque a igreja não me envia, mas se a igreja me enviar, às vezes ele próprio está se enganando. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Romanos 5. Esta palavra aqui, irmão, que palavra para o homem que toma conta de um trabalho, para o outro que foi enviado. A justificação pela fé é paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança
da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que lhe foi outorgado, quer dizer, concedeu. Porque Cristo, quando nos ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Firmemente alguém morreria por justo, pois poderia ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O enviado de Deus vai pregar que é preciso você se reconciliar com Deus. Deus enviou seu Filho, ele próprio abriu a boca e disse: eu não vim buscar santo, porque de santo o céu está cheio. Eu vim buscar o pecador a um arrependimento. Você tem que se reconciliar, porque você vivia no pecado e nós éramos mortos pelos nossos pecados, e agora nós temos vida através de Cristo Jesus, que não vivemos segundo a morte, mas segundo o Espírito. Nós, em Espírito, nós temos vida. O enviado de Deus, quando ele abre a boca, ele ensina, ele não julga, que você tem que se reconciliar. Quer dizer, eu olho para o meu pecado, olho quem sou eu, e vejo o sacrifício de Cristo na cruz, que ele fez por mim, e eu tenho que ir a ele e me reconciliar com ele. Esta é a mensagem do enviado de Deus. Na sua Bíblia, lá em Lucas, irmã, a gente tem que eu não gosto de passar muito assim da hora, não sei que hoje é festa e já houve festa no céu não para não, é direto. Lucas 24, (24, 26). Olha que palavra é essa, irmão. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas ele os constrangeu, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhe deu. Então lhe abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como foram por ele reconhecido no partir do pão. O homem que é enviado, ele não prega a morte, ele prega a vida. Tem bom ânimo, Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencerei. Aqueles dois homens vinham num caminho chamado Emaús. Quando Jesus chega diante deles, é o terceiro, começa a andar com eles. O mundo precisa saber disso, que a igreja não serve ao Cristo pendurado numa cruz, porque ele já desceu e ele caminha. Ele pode caminhar junto com você, só basta crer. Já que se crer, verá a glória de Deus. Ele agora se faz presente junto com aqueles dois, conversando da palavra. E eles, quando foi chegando numa casa, à tarde vinha chegando, e eles iam entrar, e ele fez menção de passar direto. Por quê? A palavra do Senhor disse, Jesus disse lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta, bato. Se você abrir, eu entrarei. Jesus, ó, ele fica conosco, pensando que ele é viajante como. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida e você está pensando que é uma coisa comum, mas vai ser uma coisa tão grande que você vai ficar de boca aberta. Eu estava pregando para aquela doutora e eu disse: doutora, a ciência pode estudar o que estudar, mas a vida e a morte está na mão de Deus. Isso não pertence a homem. Se ele sei que eu vou morrer amanhã ele me leva. Por isso eu entreguei a minha vida aí. Foi a última palavra que eu disse a ela. Quando eu me levantei, ela disse: eu não converso com o senhor outra vez. Quando você tem o Espírito de Deus e você abre a boca e fala, isso é valorizado. Alguém que ouve mais, porque você é enviado pelo Espírito de Deus. Eles dois que ouviram, agora disse: Senhor, entra, fica conosco. Eu falei assim. Ele foi convidado. Jesus não é ignorante, que entra com Satanás, não. Que Deus disse, foi que ele disse: o inimigo vem matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Eles sentaram para comer. Ele pegou o pão e levantou o céu, abençoou. Quem é enviado ensina para o mundo que quando você se senta
que ele ressuscitou entre os mortos e passou biblicamente 40 dias e 40 noites na face da terra, comeu e bebeu, e depois ele subiu ao céu e deu 2 kits para o seu povo. Ele não vai pregar olhando para uma parede e Jesus pendurado. Ele vai pregar que Jesus foi convidado a aceitar, a participar daquela alimentação. Quando Jesus sumiu, eles ficaram olhando para o outro. Isso não ardia no nosso coração. Quando nós vinha falando e voltaram para anunciar quem é enviado de Deus, ele parte para anunciar o Evangelho de Cristo. Esse que é o enviado de Deus a pregar a sua palavra. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos 16. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expirarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Este foi uma palavra que Deus, depois dele ressuscitado para subir para os céus, ele deu essa palavra, que ela tem que ser pregada com ousadia, quer dizer, ser pregada com autoridade. Mas para quem? Para os que crerem. Deus não é Deus de passado, Ele é Deus de presente. Eu não prego morte. Quem vem falar comigo, eu já olhei para minha mulher e disse: você parece que tem um medo da morte, que fala, volte à igreja e ore a Deus para que Deus tire isso de você. Tenha uma confirmação dada pelo Espírito que você vive. Quando esta carne cair, se levanta outra, dá um beco mais forte. Esse nunca mais vai ter dor, nunca mais, porque eu já disse. Crente tem que ter isso dentro de si. Crente tem que pregar para o ímpio que anda se tremendo,
que a palavra tem poder. Eu disse para uma irmã, ela até disse que vai voltar à igreja e vai se congregar aqui. E ela me disse, quando eu converso com o Senhor, a coisa é outra. E eu só respondia a pergunta. Um caso difícil. Conversei com um casal, outro problema dentro de casa, uma neta. Eu disse, meu Deus, a palavra, o homem que tem o Espírito Santo de Deus, a palavra se revela a ele. Se haver algo difícil a mim, Deus vai me revelar. O meu menino estava sentado na mesa ontem e dizendo, pai, quando o neto chegou e me disse, eu disse assim, o meu pai partiu e disse logo para minha mãe que o Senhor não tinha mais vida. Eu disse, nem você, e nem médico, e nem ninguém sabia o que eu sabia, porque lá de cima dos céus foi revelada a minha pessoa. O médico disse, ele está ali no máximo 6 dias, muito difícil, ele vai mais, ó. Ele sabia o que eu sabia? Não. O homem que prega a palavra de Deus, ele tem que pregar que o Espírito de Deus ainda hoje revela. Tem que pregar que ainda hoje Jesus ressuscita mortos. Agora, diante de uma coisa, você tem que ter sabedoria. Uma vez mataram um rapaz, eu conheci, não era peça boa. No outro dia estava ele dentro do caixão na casa dele. 2 crentes chegam a mim. Eu sei que o Senhor é um Deus, é um Senhor pregando, e que o Senhor tem uma oração forte. Eu disse, meu Deus, vai olhando para essas 2 vidas. Eu vim aqui chamar o Senhor, que nós vamos lá na casa de fulano, para Jesus ressuscitar ele. Eu olhei para a cara dele doido e disse assim, Deus não me revelou isso. Se Deus se revelou a vocês dois, vão que a obra vai ser feita. Agora eu não vou não. E eles foram passar vergonha. Deus, quando fala, estava na Santa Casa, um homem, quarta-feira eu estou em casa. Deus dá o neto, abre os olhos, eu estou aqui, ó. Eu, pronto, Senhor. O último dia dele é o próximo dia que tem o nome de hoje. Você quer mais ainda? Qual era o dia que eu estava lá domingo? Pois domingo ele morreu. Não morreu não? Todo dia eu passo frente à casa da Bíblia. Porque o Espírito de Deus não mente. Se o Espírito de Deus falar, isso é isso. E eu não tenho só uma não, eu tenho muitas. Passa a palavra para o pastor Chagas, né? E essa palavra que eu trouxe hoje, se eu ofendi alguém, o meu linguajar está no mesmo. Que Deus lhe abençoe. Pastor.